Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Bem, vamos lá. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Nós vemos aqui o gato se esfregando na calça de seu dono e depois ele dizendo que odeia eletricidade estática, certo? Bem, antes de ver as alternativas, que a gente vai analisar uma a uma, é importante observar aqui que esta tirinha traz um exemplo de eletrização por atrito, né? Que é justamente a partir da fricção entre dois materiais diferentes, que aqui no caso é o tecido de lã da calça versus, atritando com o pelo do gato, certo? Bem, neste caso aqui, quando ocorre uma eletrização por atrito, ou seja, temos dois materiais diferentes, passando por um processo de fricção, ocorre uma passagem de cargas elétricas, né, entre um material e o outro. Neste caso aqui, temos a passagem de elétrons da calça para o gato, ou seja, o pelo do gato, né, ele fica com acúmulo de cargas negativas, acúmulo de elétrons, né, mas a gente, melhor dizendo, um acúmulo de cargas negativas. Certo? E o importante de um processo de eletrização não é nem saber qual é a carga que vai, o sinal, né, de carga que o gato aqui nessa questão vai ficar, se é positivo ou negativo. Não é isso, é importante entender o que acontece numa eletrização por atrito, né? Como é que ele se define. Essa questão de se fica positivo ou negativo não vem ao caso, né? Isso aqui teria que saber toda a série triboelétrica lá, que daí já é uma situação complicada que o Enem já não cobraria, né? Ter que decorar uma tabela, por exemplo, certo? Mas bem, o processo de eletrização por atrito ocorre um transporte de elétrons, é o que vai ocorrer, certo? Por quê? Porque dentro da eletrostática, os processos de eletrização ocorrem apenas com transporte de elétrons entre um material e outro, né? Pois da estrutura atômica sabemos que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e lembrando que os prótons é o que define o meu elemento, né? Que elemento é aquele? É o número de prótons, enquanto temos os elétrons na chamada eletrosfera. Certo? Então, qualquer processo eletrostático vai acontecer entre os elétrons, que é justamente toda a interação, as ligações químicas, por exemplo, questão de íons, é tudo em função dos elétrons, pois eu não mexo no núcleo. Mexer no núcleo envolve reações nucleares que modificam o elemento, e aí são reações que necessitam de quantidades enormes de energia. Coisa que acontece em núcleo de estrelas, acontece em processos de decaimento, acontece em aceleradores de partículas, certo? Então a gente tem que entender que o atrito é um processo de fricção entre dois materiais, que desse processo vai haver o quê? Uma troca, uma movimentação de elétrons entre os dois materiais, né? Então olha só, letra A, troca de átomos entre a calça e o gato. Não há uma troca de átomo. Na verdade, dá para pensar assim, em nível atômico mesmo, que vai sair alguns átomozinhos aqui da calça, alguns do gato, né? A gente vê até, se o gato se esfrega, vê, por exemplo, pelo saindo. Então, de fato, pode ter, mas não é isso que vai causar uma eletrização, né? Não é a troca de átomos que causa uma eletrização, certo? Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Não é a diminuição dos prótons nos pelos, né? Afinal, como eu falei, o número de prótons é o que define que elemento eu tenho ali, qual é o átomo que eu tenho, né? E se os pelos do gato são formados por um conjunto de N átomos, esses N átomos não irão mudar, né? Não muda a composição. Criação de novas partículas eletrizadas. Não, aqui a gente não tem a criação, né? Temos apenas o transporte. E isso aqui também vai de conta ao princípio de conservação de carga. A carga se conserva, né? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, né? Nossa respostinha é a letra D aqui, certo? É isso que ocorre, movimentação de elétrons. Qualquer processo de eletrização ocorre movimento de elétrons.
E a letra E diz de repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. De fato não, essa repulsão ocorre justamente pela questão de ter o excesso de carga negativa em todos os pelos. Então eu tenho essas cargas se repelindo, de forma que os pelos vão acabar tentando se afastar um do outro. Por isso que acaba criando esse padrão aqui, essa questão de ficar, quem diz, com eletricidade estática, certo? Ficar mais volumoso ali os pelos neste caso, certo? Então ficamos com a letra D, certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês com essa questão. Quaisquer dúvidas que possam ter ficado, deixem nos comentários, responda assim que possível. E bem, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal para ajudar, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!